Fala pessoal, beleza? Cauã aqui e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo essa tela aqui, beleza? Um pouquinho de desenvolvimento web. A gente vai estar trabalhando aqui um pouquinho com API, tá? Com requisição de API, tanto o método get, post, put e delete, beleza? Então, beleza. Essa aula aqui vai ser um pouquinho para quem está querendo é, tirar um pouco as dúvidas, beleza? Porque tem bastante coisa aqui que já tem que saber, por exemplo, um for, um, um DOM, um document, né? A gente precisa saber um pouquinho dessas coisas para conseguir ficar bem nessa aula aqui, beleza? Variáveis e tal. Então, eu já tenho essa tela aqui, beleza? Eu tenho apenas o HTML dessa tela. E se eu tiver com o JavaScript lá, eu vou até tirar. Ó, eu tenho aqui, só que não tem nada funcional. Eu vou apagar aqui, beleza? Que eu copiei aqui de uma outra aula que eu tinha acabado de passar para uma turma da MFX Academy, beleza? Que é onde eu dou aula de programação. Mas beleza, não tem nada aqui, ó, não tem nada funcional. Se eu clicar aqui em salvar, não tem nada. Beleza? Tentar editar aqui ou remover, também não tem nada funcional, tá? Para a gente utilizar o nosso get, eu tô aqui com esse projeto aqui, tá? No Mock API, e aqui eu tenho algumas coisinhas, por exemplo, isso daqui, eu vou até resetar, beleza? E o Mock API a gente utiliza como se fosse um back-end fictício aqui pra gente, beleza? Ele passa aqui o nosso endpoint, que seria a nossa URL. Como vocês podem ver aqui, tá com um array vazio, beleza? E a gente pode copiar essa URL aqui pra gente conseguir utilizar como endpoint, beleza? Bem bacana esse projeto aqui. Ele aceita até 100 usuários. Se a gente clicar aqui aqui em data, ele vai trazer os dados, beleza? E ele traz os dados dessa maneira, fechou? Nome, e-mail e ID, beleza? O ID, ele acaba sendo auto-incremental, fechou, pessoal? Tanto é que aqui eu não consigo mudar ele. Então ele acaba sendo auto-incremental aqui pra gente. É bem bacana quando a gente está fazendo estudos aqui, beleza? Estudos internos aqui a gente consegue utilizar esse mock API. Eu acho ele bem bacana pra gente utilizar. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos para o código agora, fechou? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, vai ser incrementar aqui o nosso script, beleza? Então, eu gosto sempre de chamar aqui em cima, chamando o meu script, main.js, e como eu vou utilizar requisição de API, os dados têm que chegar, então eu vou utilizar aqui o Defer, beleza? Para a gente primeiro codar o nosso HTML e depois a gente roda o nosso JavaScript, beleza? Por último. Fechou? Então vamos lá no main. O primeiro método que a gente vai fazer aqui, pessoal, vai ser o nosso método get, beleza? Que a gente vai estar buscando aqui os usuários, fechou? Eu vou separar esse vídeo aqui em 4 partes, beleza? O método get, aí vai ter outro vídeo que seria o método post, outro vídeo para o método put e outro vídeo para o método get, beleza? Eu vou tentar criar uma playlistzinha aqui no YouTube. Esse vídeo aqui, pessoal, não vai ter corte, tá? Vou estar fazendo tudo aqui junto com vocês, sem corte nem nada, tá bom? Vou fazer diretão aqui com vocês para vocês verem que não tem erro. Eu tenho aqui o meu projeto, beleza? Eu peguei esse cara aqui do ChatGPT, tá? Peguei isso aqui do ChatGPT, pedi para ele fazer um HTML e CSS para mim, beleza? E eu vou fazer todo o script com vocês, mas ainda não tem nada funcional aqui, beleza, pessoal? Eu demonstrei aqui na tela, beleza? Que não tem nada funcional aqui, fechou? Então, vamos começar aqui o nosso código. A gente inicia aqui. Eu coloquei primeiro um comentário para a gente conseguir facilitar um pouco, fechou? E a gente sempre inicia, pessoal, com uma função assíncrona, beleza? Então aqui, async function, e eu vou passar um nome para essa função. Eu vou colocar get all users, beleza? Pegue todos os usuários, beleza? Gosto de passar aqui, eu vou começar a usar a nomenclatura aqui em inglês, beleza, pessoal? Então, get all users, pegue todos os usuários, fechou? E a primeira variável que eu tenho que passar aqui, pessoal, seria a minha URL. Então, eu posso criar aqui uma variável chamada URL, beleza? Ou melhor, vou chamar de endpoint, beleza? Chamar ela de endpoint, que seria o meu endpoint lá. Vou passar aqui, entre aspas, e aqui eu vou pegar o meu endpoint. Como que eu faço para capturar o meu endpoint, pessoal? Eu volto aqui no meu Mock API, venho aqui e capturo esse cara. Posso voltar lá na minha tela e colocar esse cara aqui, fechou? Então, beleza, já tenho o meu endpoint. O que mais que eu vou precisar aqui, pessoal? Eu vou precisar agora fazer a minha response, beleza? Então, eu vou utilizar letResp aqui, que seria a abreviação de response, tá? Se quiser utilizar response, pode utilizar, mas eu vou colocar apenas um resp aqui, porque quando chegar na parte em outras aulas futuras, por exemplo, de React, eu vou utilizar mais o resp, beleza? Para a gente conseguir deixar bem curto o nosso código, fechou? Então, o que eu vou utilizar aqui agora, pessoal?
eu vou utilizar um await, beleza? Para poder incrementar o nosso async. Lembrando que todas as funções que a gente utiliza para poder fazer busca de API tem que ser assíncrona, beleza? Porque a gente tem que esperar o nosso dado chegar. Esse await aqui, ele está falando para a gente esperar. Olha, espere a gente receber alguma coisa, fechou? Então ele está realmente falando espere, beleza? Vamos lá, pessoal. Além disso aqui, a gente vai utilizar o fetch para a gente conseguir fazer todas essas APIs, tá? E aqui a gente recebe o quê? O nosso endpoint, ou seria a nossa URL, beleza? Então a gente já tem aqui duas variáveis sendo recebidas. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um console.log disso daqui e verificar o que a gente está recebendo. Vou aqui e colocar o meu resp aqui e no final eu vou chamar a minha função, beleza, pessoal? Vou acabar chamando aqui a minha função. Opa! Calma aí que eu fiz coisa errada aqui. Beleza. Vou acabar chamando a minha função aqui no final. E vou dar um playzinho aqui. Olha, ele trouxe aqui bastante coisa para mim. Só que não tem nada formatado, tá vendo? Status code 200. Então, ele tá falando que tá tudo ok. Beleza? Status code 200 é porque tá tudo certo, tá ok. Beleza? Ele também fala que o content type aqui ó, é application JSON. Tá vendo? E aqui server. Tem bastante coisinha aqui que vale a gente olhar. Aqui também mostra o date, tá? Mostra até o horário. Na verdade não. Tá errado esse cara aqui, beleza, pessoal? Esse cara aqui tá vendo até errado. Tem até que ver o que tá acontecendo aqui. Ele mostra aqui os métodos que a gente tem para poder utilizar. Mas enfim, isso aqui é um papo mais pra frente, né? Ó, body, ok, tá true, URL, ele mostra aqui também a nossa URL, beleza? Mas enfim, vocês viram que não veio nenhum dado aqui formatado. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero formatar esses dados, beleza? Como que eu vou fazer agora para formatar esses dados aqui, pessoal? Eu vou criar uma nova variável, tá? Let, eu vou chamar ele de data, beleza? E eu chamo de novo o meu await. E agora para me formatar, eu vou converter isso para JSON, beleza? Então eu consigo converter aqui para JSON. E no lugar do console.log resp aqui, eu vou chamar data, beleza? E aqui eu consigo já chamar e verificar. Ó, veio um array vazio. Por quê? Porque eu não tenho nenhum dado lá. Como que eu faria para poder aparecer algum dado? Sem ter que cadastrar aqui no próprio código. Eu posso voltar aqui, ó, meu mock API e adicionar algum usuário manualmente. Com 6 aqui. Se eu vir aqui em data, já vai ter aqui, ó, o meu array de usuários. Agora, se eu voltar lá no VS Code e tentar executar de novo, já mostrou aqui para mim o meu array de usuários. Então, já estou conseguindo buscar esses dados. Beleza? Já estou conseguindo fazer a busca desses dados. Agora, eu quero exibir esses dados na minha tabela. Porque eu tenho uma tabelinha aqui e eu quero exatamente exibir esses dados. Beleza? Como que a gente pode fazer isso aqui, pessoal? Primeiramente, como a gente vai estar trabalhando com repetição, a gente tem que criar um for, beleza? Um laço de repetição, para a gente conseguir repetir alguma coisa. Então, vamos fazer o seguinte, já vamos criar o nosso for, para ele conseguir percorrer todo o nosso array. For let i igual a 0. Por que eu coloco let i igual a 0? Por conta que ele já vai estar pegando desde o meu índice 0. O meu índice 0 é o primeiro índice do meu array, beleza? Enquanto i aqui for menor do que data.length, ele vai executar. Beleza, pessoal? Então, enquanto o meu i for menor que data.length, ele vai executando. E no final de tudo aqui, ele vai incrementar. Depois que ele passar por todo o meu escopo de código, que é tudo que está entre as minhas chaves, ele volta para esse mais e incrementa mais um. Eu, pessoal, gosto sempre de criar uma variável aqui. Eu vou chamar de user, porque eu estou puxando cada usuário aqui. Beleza? E aqui eu gosto de chamar data colchetes. Cadê o colchetes? Colchetes i aqui, beleza? Porque ele vai passar pela primeira interação. Data é o nosso array. A primeira interação que ele passar vai ser o 0, beleza? Que ele se inicia em 0. A segunda interação é o 1, aí ele vai pegar o meu segundo objeto. Pela terceira vez que ele passar, vai pegar o segundo lá e tal. Vai sempre incrementando aqui, beleza? Só que agora a gente precisa de mais algumas coisinhas aqui, pessoal. Uma das coisas que a gente precisa é saber onde eu quero inserir as minhas linhas. Então a gente faz o seguinte, a gente vem aqui no tbody, a gente pode passar um ID para a gente conseguir identificar esse cara e eu vou chamar de container. Beleza? Por que eu passo esse ID? Porque eu tenho que trazer esse cara de alguma forma para mim. Beleza? Tenho que capturar ele de alguma forma para conseguir inserir meus dados. Então eu copio esse cara aqui e aqui dentro mesmo eu posso criar uma nova variável de container. Beleza? Posso criar uma nova variável de container e aqui eu começo a utilizar o DOM. Então eu vou lá, document.carrySelector, abro, fecho parênteses aqui, entre aspas, eu posso chamar aqui o meu container, beleza? Para poder capturar todo aquele espaço. Como eu sei que eu estou capturando de verdade, eu poderia vir aqui, ó, inspecionar a minha tela. Não está inspecionando a minha tela, não sei porquê. Deu algum erro aqui, pessoal. Deixa eu tentar dar um return aqui. Ele não está querendo inspecionar a minha tela.
Por que será? Por que será? Será que é a internet? Deu algum errinho aqui, pessoal. Verificar. Acho que eu estou tentando chamar a função. Terminar aqui data.length. Ele acabou dando um erro aqui. Eu vou fechar e vou abrir de novo, pessoal. Então, eu volto aqui no meu main, fecho aqui essa porta e vou abrir de novo para verificar o que está acontecendo. Agora eu estou conseguindo inspecionar a tela. Não sei o que estava acontecendo, beleza? Enfim, como eu estou utilizando o console.log lá, tá acontecendo isso daqui. Mas enfim, se eu colocar esse código aqui, ó, vocês viram que ficou até marcado. Eu vou até fechar aqui e abrir de novo, ele está marcando aqui todo o meu container, fechou? Se eu tivesse mais alguma linha, ele poderia abrir lá. Como eu dei um enter aqui, ele trouxe meu tbody e dentro do meu tbody eu tenho somente essa linha, tá vendo? O que eu quero fazer? Eu quero adicionar mais linhas conforme eu tenho de usuários, beleza? Então faz o seguinte, ele já está percorrendo lá quantas vezes eu quero, fechou? A gente já conseguiu capturar esse cara aqui. E a gente vai criar uma nova variável chamada, vou chamar de row, beleza? Que seria linha. Fechou, pessoal? E aqui eu vou colocar entre crase. Por enquanto eu vou deixar entre crase para vocês verem aqui o que vai acontecer aqui. Fechou? E aqui, pessoal, eu vou copiar a minha linha inteira. Fechou? Então, vou recortar, na verdade, aqui. E aqui eu vou colocar aqui vem o conteúdo. Beleza? Eu vou comentar esse cara aqui, falando que é aqui dentro que vai entrar o nosso conteúdo. Nessa let row aqui, nessa nossa variável de linha, eu posso colocar aqui a nossa linha. Fechou, pessoal? Bem bacana. No final de tudo agora, eu posso chamar o meu container, beleza? Chamo meu container e coloco um ponto inner.html aqui. Por quê? Porque eu quero adicionar esse HTML lá. Aí no final aqui eu coloco um mais igual, tá? Porque eu vou sempre incrementando, nunca vou somente atribuindo, ou seja, se eu deixar somente o igual, ele vai somente atribuir, beleza? E o que eu quero adicionar lá? Eu quero adicionar cada linha, fechou? Então eu posso acabar tirando esse console.log daqui, como eu já estou chamando a minha função, automaticamente ele já tem que estar trazendo ali alguns usuários. Lembrando que o meu dado aqui ainda está mocado, então vai trazer alguns usuários Cauã, ó, trouxe alguns usuários Cauã. No nosso caso aqui, ele trouxe quantos Cauãs? Trouxe 6 usuários, beleza? Então, se a gente voltar aqui, a gente tem 6 usuários, fechou? Por enquanto, a gente está trazendo os dados, só que ainda não estamos com os dados corretos, beleza? A gente tem que melhorar isso daqui agora. Vamos trazer os dados corretos. Como que eu vou fazer para trazer os dados corretos, pessoal? Aqui que vai entrar a graça. A gente não utilizou o template string aqui? Como a gente utilizou o template string, a gente consegue colocar aqui algumas variáveis utilizando interpolação, beleza? Então eu posso apagar o que está aqui dentro, chamo o cifrão e abro e fecho chaves aqui. E agora eu consigo chamar user, opa, coloquei use aqui sem querer. Vou colocar aqui user, deixa eu até ver se ele não colou nada aqui, ó. Tava tentando puxar alguma coisa de React, tá vendo já? Tá dando errado, beleza. User, ponto, qual que é o nome do meu parâmetro que está sendo passado? Se eu vir aqui, eu consigo verificar esse cara. User.nome, porque aquele user é um objeto, então eu tenho que trazer o nome daquele objeto. Então, como primeiro parâmetro, eu vou passar user.nome. Então, agora, se eu voltar na minha tela, já tem que estar trazendo os nomes corretos, tá vendo? Nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5 e nome 6, que exatamente o que está vindo do meu back-end, beleza? O que está vindo do meu banco de dados, fechou? Que está até aqui para mostrar para vocês. Vou até fechar esse outro cara aqui, vou deixar somente essas duas telas aqui pra gente, beleza? Vamos voltar lá. Então, além disso aqui, pessoal, também temos o e-mail. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o nome, só que para e-mail agora, fechou? Então, a gente pode chamar user.email, beleza? A gente voltar aqui, opa, fechou. A gente já trouxe também o e-mail de forma correta, beleza, pessoal? Eu acho que essa parte aqui tá bacana, beleza? Eu acho que para a parte aqui do get já foi. E agora vamos ficar com o próximo vídeo, beleza? Vou parar a gravação aqui e vamos para o próximo vídeo.